Inicia agora mais um episódio do Trinca Podcast. Então, fica aí atento porque esse episódio está imperdível. E antes de tudo, a gente não tem como não falar dos nossos apoiadores, né? Então, confira aí. E bom, a gente inicia com Aleixo Sushi. Eles fazem um japa da melhor qualidade e são daqui da Zona Sul de São Paulo. Então, aproveita que ainda não iniciou o episódio, aproveita que tá no início, pega o celular, entra no Instagram deles, vê onde eles entregam, qual que é a taxa e já pede seu japa, pede um combinado, um sashimi. Os caras são feras. Então, Aleixo Sushi tá com a gente e aqui se acompanha e acha as redes sociais deles. E a Apego tá com a gente também nessa caminhada. Quer andar bem vestido, bem trajado? Eles têm uma linha de streetwear absurda. Camisetas, bonés, muita coisa legal. E assim, não dá pra você olhar uma e comprar apenas uma roupa, uma camiseta. O catálogo deles é imperdível. Então, acompanhe lá, acesse aqui Apego. E aí, assim, se você conseguir comprar só uma, me fala, porque eu ainda não sei como fazer isso. E eles estão também nos apoiando em mais um episódio. E quem está aqui também com a gente é o Bel Consultoria. Você quer fazer algum tipo de impressão, seja em um material de acrílico, madeira, metal? Bel Consultoria, eles conseguem fazer essa digitalização e impressão da melhor maneira possível, em alta definição. Então, seja para o seu negócio, seja para uma ocasião especial, o que você quiser. Eles fazem tudo, atendem todo o Brasil. Então, só aqui, ó, segue eles, chama lá, faz orçamento que com certeza vocês vão adorar o resultado. E outro grande parceiro que faz esse podcast acontecer é o Cast de Favela. Sim, os meninos são incríveis. Douglas, que está aqui com a gente na produção, são fenomenais. Então, toda terça-feira no YouTube, às 9 horas, ao vivo, importante, ao vivo, os caras eles fazem episódios muito maneiros. Então, acabando aqui hoje, vá lá no canal deles no YouTube, Cast de Favela, e sigam eles nas redes sociais. É muito legal o conteúdo que eles fazem e, acima de tudo, são grandes parceiros e a gente acaba cooperando e trabalhando junto. E outro pilar grandioso desse podcast é a Compta Soluções Contábeis e Tributárias. Se você está abrindo uma empresa ou se já tem alguma empresa, precisa de uma assessoria, seja ela contábil, fiscal, tributária, aqui é o melhor lugar para você resolver. Na Compta você tem acesso aos melhores profissionais do mercado, você tem acesso a uma capacitação melhor do seu time para o quê? No fim de tudo, na última linha, você sair ganhando. Se você precisa de alguma assessoria tributária, fiscal ou contábil, aqui na Computa Soluções é o lugar para você resolver e acabar com o seu problema. E outro grande parceiro que nós temos aqui dentro do podcast é a Márcia Lanches, com lanches fenomenais, seja hambúrgueres, lanches com carne louca, frango. Incrível, um melhor que o outro. E eu sou até um pouco suspeito para falar porque eu amo tudo que vem de lá. Então, se você não come um japa, não vai pedir o Aleixo, pede a Márcia Lanches, aproveita, tá no início ainda, dá tempo de você pegar o celular, entrar no Instagram deles, olhar todo o cardápio que tem lá, tem muita coisa legal para você escolher. E escolhe, compra e depois me fala, porque lá também é tudo maravilhoso. Márcia Lanches. E nada disso seria possível se não fosse a Trinca Esportiva. Se você conhece alguém que tenha um filho ou algum conhecido que esteja na iniciação, jogando, precisa de um gerenciamento de imagem, gerenciamento de rede social, e assim, às vezes até mesmo um gerenciamento de carreira, aqui é onde você encontra. Essas crianças que estão aqui hoje, esses atletas que aqui estão hoje, estão performando super bem, conseguindo ter notoriedade dentro do mercado, e isso através de um trabalho muito duro que a Trinca faz com excelência. Então, se você precisa de qualquer coisa, acesse aqui e siga Trinca Esportiva, porque lá você vai encontrar os melhores profissionais, mais capacitados no mercado para fazer o seu atleta performar melhor e, acima de tudo, se mostrar para o mercado, porque futebol também é visibilidade. Trinca Esportiva. Fala
Fala, gente, chegamos! Estamos aqui em mais um episódio do Trinca Podcast, é isso aí. Hoje com um convidado muito especial para vocês, convidado que foi difícil, hein, Gil? Foi muito bem acompanhado, A né, agenda Mar? dele, né? Foi. Foi difícil, mas a gente Demoramos, mas conseguiu. conseguimos, né? Conseguimos, É com isso aí. certeza. Convidado muito especial, gente. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir para vocês que nos acompanham aqui, seguir as nossas redes sociais, tá? Se inscrever no nosso canal, dar aquele like para esse vídeo chegar em mais pessoas, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre algo que todo mundo vive, mas ninguém gosta de falar muito, né? A nossa cabeça. É verdade. Então, Algo que acaba atingindo muitas famílias sim, e essas famílias, diante de uma situação no meio esportivo, elas não sabem como lidar com diversas situações, né? exatamente. Estamos aqui hoje com o nosso convidado. Super especial, É isso aí. Fábio Galli. Fábio Galli, ele que é psicólogo e coach comportamental esportivo, coleciona diversos artigos já publicados na mídia e vai bater um papo muito bom com a gente aqui hoje. Isso Fábio, aí. muito obrigado pela sua presença e pela sua participação nesse episódio. Seja muito gente. bem-vindo. Imagina. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por tudo, tá? Um ótimo episódio pra gente aí. Vamos conversar sobre a parte da psicologia esportiva, todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai conversando. É uma honra estar aqui com vocês. Que bom que deu Obrigada. certo. Deu certo. Vamos embora, é isso aí. Conseguimos, né? É isso aí. Conseguimos, é isso aí. Demorou, mas saiu. É isso aí. Vamos lá, gente. Então, começar aqui que a gente tem um monte de pergunta para o Fábio e com Exatamente. certeza as perguntas que nós vamos fazer são as suas dúvidas também. E para você que tem um atleta aí na sua casa, né? Para você que vive o meio esportivo, eu como pai de atleta, a Ju como Mãe de atleta. mãe de atleta também, nós temos várias dúvidas, né, Ju? É isso aí. E agora é a hora, né? É isso Esclarecer aí. tudo e serve até pra gente, É isso aí. né? Antes de a gente iniciar com as nossas perguntas, Fábio, fala um pouquinho da sua trajetória como psicólogo. Quanto tempo, né? Você está há 15 anos, é isso? Praticamente 15 anos já, né? Como Quase 15. psicólogo aí do meio esportivo. Sempre foi do meio esportivo. Fala um pouquinho da sua trajetória aí pra gente, pra quem tá assistindo. Perfeito, legal. Bom, eu tô há quase 15 anos, como vocês comentaram, né? Já nessa parte da psicologia, né? Dos atendimentos clínicos, onde já na faculdade, no penúltimo ano, a gente já tinha o estágio obrigatório ali que a gente atendia os públicos, né? E aí eu fiz estágio em criança, adolescente, adulto e parte organizacional. Eu acho que eu consegui pegar um pouco de tudo ali Legal. para vivenciar isso, né? Sou daqui de São Paulo mesmo, sou formado pela Mackenzie, aqui em São Paulo. No final de 2013 eu me formei, onde eu fiz o meu TCC já da faculdade na parte de psicologia esportiva. Legal. Eu analisei as contingências e metas contingências, que são os comportamentos ali de cada jogador dentro de um time, que tem o individual e o coletivo da parte do Corinthians, quando o Corinthians foi rebaixado em 2007 até o título mundial lá em 2012. Então, Sim. passando por temporadas, troca de técnico, troca de Que legal. elenco, todas essas questões. Desde então, eu fico nessa parte clínica também, sem nenhuma pausa, né? E em 2014 eu faço a minha formação em coach pela Sociedade Brasileira de Coach aqui em São Paulo também, Legal. que traz várias ferramentas, várias possibilidades ali para somar com a psicologia, pois são áreas bem diferentes ali em alguns sentidos, Sim. mas Sim. parecidas em outros, né, também. E aí, desde então, estou nessa parte clínica. Eu desenvolvo o programa Fábrica de Atletas, que é o meu projeto onde eu trabalho com os atletas mini atletas, atletas adolescentes e profissionais também já adultos, né, nessa questão. Tem os atletas amadores, que eu digo, os semiprofissionais e os profissionais. Amadores eu brinco que sou tipo eu, que desço de vez em quando, faço Sim. uma atividade ali na academia só, mas não viso uma competição. Ah, que legal. Os semiprofissionais que já estão ali buscando uma questão de uma competição, entrar Sim. num clube, tudo isso. E os profissionais que já estão jogando na alta performance, tá? Legal. Desde legal. então, nunca mais saio da parte clínica, porque é isso que eu gosto também. Então, atender criança, adolescente, tudo de forma online ou presencial aqui também em São Muito Paulo. bacana. Então, pelo que você falou, não está só direcionado, então, o seu trabalho ou especificamente para o atleta ali, que ele, de fato, ele busca chegar ali numa base de um clube, o profissional, para o amador também, ou para quem está só tirando ali um lazer, digamos, e enfim, porque aí vai entrar diversos fatores que a gente vai discutir aqui, lance de competição, né, questão equilíbrio mental e etc. Então, isso se direciona para outros perfis também, que não seja só um atleta que busca aí um autodesenvolvimento no mundo do esporte ali. Isso, até porque como a gente estava conversando aqui na prévia, né, um pouquinho Até um mais pouquinho em nos bastidores, off, né? Sim. os bastidores, a gente estava comentando sobre Sim. isso, né? A psicologia ela é muito mais ampla do que Sim. só a parte esportiva. A Trabalha parte como um esportiva todo, né?
Justamente, faz um 360 Sim. ali, né, pra gente. Então a gente precisa ter essa visão do todo, Sim. né? Quem é a pessoa, o que que tá acontecendo. Às vezes uma Uhum. pressão na parte esportiva, ela começou na infância ali. Então não adianta eu trabalhar de uma forma pontual só o presente, eu tenho que Sim. trabalhar o passado dela também para resolver a questão do presente. Então ali a gente vai trabalhar toda essa parte também. E além disso, eu esqueci também de comentar só uma coisa, perdão. Sou palestrante também, já fiz vários eventos também, torcida organizada, já trabalhei com Olha. futebol de categoria base feminina também do Corinthians, entre várias outras questões ali. Legal. Já dei palestra e já participei de eventos Uma também. bagagem e tanto aí, né? Top. Tem algumas coisinhas. É isso aí. Vamos lá, pode E falar. quem é o Fábio fora do consultório? Conta pra gente. Fora, bom, é um pouco difícil até porque eu tenho trabalhado bastante, graças Sim. a Deus, não estou reclamando, né? Mas brincadeiras à parte, assim, eu sou uma pessoa muito família, eu gosto Sim. bastante desse momento de família, de curtir, de aproveitar, de assistir algum conteúdo na televisão. Tem muito esporte também, não vou mentir, então Sim. esportes olímpicos, Sim. futebol bastante também. NBA, eu sou super apaixonado por NBA, NFL, entre outras Ah, que legal. modalidades ali também. E sou um cara bem tranquilo, gosto de jogar um videogame de vez em quando, gosto de curtir com a família ali um momento legal, né? De vez em quando me arrisco na cozinha, umas coisas Ó, assim que mais legal. tranquilinhas. Muito legal, né? De vez em quando, de vez em quando. É isso aí. A questão você falou do futebol, mas se estende também a outras modalidades, né? A outros esportes também, né? Sim. É que eu costumo falar bastante que a gente é o país do futebol realmente, Sim, né? sim. Então a gama de atletas que eu tenho hoje é massiva na parte do Sim. futebol. Mas já atendi atletas de lutas, MMA, judô, entre outras E hoje você tem modalidades. outras modalidades? Tenho Tem? também. Ah, Tenho o legal. basquete 3x3, que é uma modalidade de basquete Sim. menorzinha, né? Ali, meia Sim. quadra, times de 3. Basquete de forma normal também, natação, entre outras modalidades ali também Que esportivas. legal. E eu tava até conversando esses dias com um amigo meu e do mundo do futebol também, né? Meu filho joga, então a gente tava batendo um papo, meu filho tava jogando, fazendo aula lá na escolinha onde ele joga, e a gente conversava justamente sobre isso, né? A questão das modalidades, quando Sim. você compara o futebol a um outro esporte, por exemplo, o futebol é coletivo, é muito popular, Sim. né? E até a gente brincava porque ele disse o seguinte, cara, futebol sempre tem um técnico do lado de fora, né? Todo mundo entende futebol por ele ser popular, enfim. E é diferente quando você, falando da questão realmente da cabeça do atleta, do profissional ali, quando você compara um esporte coletivo ou muito popular como o futebol, comparado a uma natação ou a um boxe, que é um esporte totalmente individual, falando de questão equilíbrio mental, a pressão era diferente. Isso tem toda uma diferença também quando você fala de mudança de modalidade, né? Sim, impacta bastante, porque que nem você trouxe um exemplo de uma modalidade de equipe, que às vezes o teu colega não vai estar bem e você Sim. vai estar super bem, só que você vai estar cobrando ali o teu colega. E você está falando de uma modalidade individual, às vezes, um tênis, uma natação, né? Alguma questão assim que é Sim. você com você. Sim, Então a pressão é gigantesca. Você pode ter um técnico, você pode ter um psicólogo, um coach ali também para Tá. te ajudar, mas é muito sobre você ali. E outra coisa Sim. que eu falo bastante, dependendo da modalidade, dependendo do nível de performance que você tá, tem uma visibilidade gigante. sim, com Então a certeza. cobrança é muito Sim. diferente. Uma coisa é a gente jogar com um time um pouquinho menor, tal, quem tá vendo ali são os pais, é uma torcidinha, e outra é você já ter jogo transmitido, onde você tá num time grande, com torcida grande, que vai incentivar. É isso. Que futebol mirim já tem torcida organizada lá presente. Sim. Então é uma coisa muito complicada também. Sim. Para a cabeça da criança é uma coisa difícil de lidar, né? Eu ia fazer uma Totalmente. pergunta, mas aproveitando esse seu gancho, vou até fazer uma outra pergunta. E como lidar com esse pai técnico do lado de fora? Tem, né? Acontece. A parte do meu trabalho, que é uma Sim. coisa que eu gosto bastante, é assim, eu não trabalho apenas com o indivíduo, eu trabalho com o grupo familiar, né? Sim. Então eu trabalho com o pai, com a mãe, com os responsáveis ali, né, que estão junto desse atleta ou dessa atleta, e aí eu trabalho com ele também, de forma individual. Tá. Então uma coisa que eu comento bastante é assim, a gente sempre vai ter uma possibilidade que a gente vai criar de uma forma diferente para alguma coisa dar certo, quando a gente Sim. tá fora. Sim. Mas quem tá lá dentro é a criança. Então, uma coisa, por exemplo, que foi um caso de judô, até que já aconteceu. O menino, toda vez que ele ia competir, ele não conseguia performar bem. Sim. Ele não medalhava, ele não conseguia performar bem, não era uma competição ali prazerosa para ele, não era legal. Mas nos treinos ele performava super bem. E o técnico até percebeu isso. Falou, meu, o fulano lá, ele tá no treino, ele tá com sangue nos olhos. Sim. Quando ele chega na competição, ele trava.
E aí a gente conversando, eu peguei e falei, putz, tem alguma coisa meio Sim. diferente ali, tá pegando alguma coisa pra ele. Não é o atleta. E aí eu fui analisando todo ali o escopo em volta dele, e uma coisa que eu percebi é a família frequentava as competições. E quando a família frequentava as competições, o pai dava um grito da torcida, vai, acaba com ele, pega lá, não sei o que, tal. Isso E mexe isso totalmente, né? pra ele, porque o que que acontece? Pra gente que tá no meio da torcida, fica tranquilo, é apenas mais Sim. um grito. Sim. Mas quando você conhece a voz que tá gritando, parece que tudo se silencia e essa voz potencializa. É. Então o nível de cobrança tá gigantesco. E aí o que que aconteceu? Até no caso dele, ele foi performando, né, ali de uma forma nas competições fraca, né, até inferior do que ele Sim. poderia, até o momento que ele percebeu, eu não quero mais competir. Eu quero continuar treinando. Se eu tiver espaço, se eu puder Sim. ali fazer o meu treino e tudo mais, tudo bem, mas eu não quero mais competir. E aí uma coisa que eu fui trabalhando com ele é, você já sentou com teu pai e conversou? É uma conversa chata, é uma conversa difícil, mas pode ser a conversa mais importante da Mas tua é vida. necessário. Isso que eu falava, uma conversa necessária, Justamente. né? Porque outra coisa que eu falo bastante é, você pode falar tudo o que você quiser, Sim. não da forma que você quer. Então É, filtra um pouco, sim. reflete um pouco se realmente tem essa questão ali e como você pode abordar teu pai. Sim. Teu pai é o cara que ele quer teu bem. Né? Sim. Principalmente nesse núcleo familiar que eu trabalhava, eu percebia que era um cara que incentivava, levava Sim. para treino, cobrava, mas ao mesmo tempo tentava, passava a mão na cabeça, elogiava Sim. também. Então Mas às tinha vezes essa acha parte. que acha que tá ajudando, atrapalha, né? É porque você quer o melhor. É. Vocês são pais. Sim. Vocês querem o melhor. Sim. Vocês dão a vida pelos Exato. filhos de Sim. vocês. Sim. Então tem justamente essa questão onde a gente para pensar e fala, o que que eu posso fazer melhor? E Sim. como que eu incentivo mais? Eu preciso ajudar meu filho. Sim. Só que muitas vezes o teu filho não tá precisando de ajuda. E pra gente como pai, cara, a gente tem até uma experiência, né? Sim. O filho da Júlia joga com o meu filho. Uhum. E a gente começou o primeiro ano de federação deles, né? Estão com 7 anos. E a gente teve uma experiência logo no início do campeonato, por exemplo, o Campeonato Paulista. E eu lembro como se fosse hoje, né, cara? Ele já fazia escolinha, tudo tal. E no primeiro jogo pela federação, eles tomaram uma goleada, né, digamos Nossa, assim. de 7, lembra? De 7-0. E aí, pra gente, assim, cara, pra mim, eu lembro como se fosse hoje, como pai, né? Sim. Vou falar como pai. Foi frustrante, porque eu fui ali pra competir e ganhar. Exato. Olha como é a cabeça dos pais, né, dos responsáveis. E aí, eu sei que foi frustrante, tudo tal, beleza. Fui embora, falei, pô, não é possível, não é assim, que não sei... A grande realidade, cara, é que eu não sabia. Eu sempre joguei bola, sempre gostei tudo tal, mas eu não sabia como funcionava esse mundo, né? Que aí vem a questão da cabeça, do equilíbrio, como eu falei, tudo tal. E aí depois, o que acontece? Depois eles fizeram um outro jogo e eles perderam de 10. Eu falei, pô, não tava tão mal assim. O 7 foi Nada bom tão até. ruim que não O 7 possa foi piorar, bom. né? Justamente. E aí você começa a entender que realmente tudo é um processo, que você tem que respeitar o desenvolvimento do atleta, da criança, né? Principalmente quando você fala de iniciação. Sim. E aí, da minha parte como pai, eu comecei a muito mais apoiar, não que eu cobrei Exato. ele desse jogo, mas eu comecei muito mais a apoiar, porque é o que você falou. Quando você tá lá fora como pai, todo mundo grita, mas se você falar, ele vai te ouvir. E aquela voz, ela é muito forte para ele, né? E aí eu comecei a entender isso sem muita técnica, né? Comecei a entender que isso não faria sentido se eu ficasse gritando, se eu ficasse cobrando. Então eu perdia de 5, de 6, de 10, eu tava ali para apoiar, né? E falava, vamos lá, né? É possível a gente melhorar, dá para desenvolver, perder faz parte, né? Então tem todo um processo aí que muitos pais hoje não entendem esse processo e não respeitam esse processo, né? E acaba colocando uma pressão muito grande. Até porque os pais não querem que os filhos sofram. Né? Então tem aquela questão de você tentar blindar, proteger, mas eles precisam passar por isso também. A frustração também é significativa. Sim. Né? E tem um caso, se eu puder contar um caso que é bem emblemático ali também, de uma relação mãe e filha, minha filha é atleta. O que aconteceu? Eu tava lá no meu dia trabalhando, recebo uma mensagem da mãe falando, Fábio, preciso trocar uma ideia com você. Se tiver um tempinho, posso te ligar? Pode, tal, já tava tranquilo. Falei, bom, vamos conversar. Ela me ligou e o que ela relatou é o seguinte: toda vez que a minha filha sai do treino, ela sai muito brava, sai muito irritada. Ela bate a porta do carro, fica irritada. A gente já conversou sobre isso nos bastidores também, lembro. A gente chegou a trocar essa ideia, né? E aí a gente conversando, eu peguei e falei, bom, deixa eu tentar te ajudar.
como é que você faz? E aí ela me explicou como é que era o fluxo, a menina vinha depois do treino, Sim. chegava, entrava no carro, e ela perguntava, e aí, como é que foi o treino, tal, não sei o quê. Ah, não quero falar. Batia a porta do carro, ficava irritada, fechava a cara. Falei, bom, você conhece a tua filha melhor do que ninguém. Sim. Primeira coisa é, quando ela tá vindo na tua direção, porque você tá com o carro parado, você tá ali esperando, você tá olhando, você tá fazendo contato visual com ela. Você já percebeu que a carinha dela tá meio fechada? O que você pode fazer? Fica tranquila, absorve que o treino não deve ter sido tão bom, que ela não tá tão Espera, né? bem. Espera. E a primeira coisa, ela gosta de comer com hambúrguer lá. Então o que você faz? Pega o celular, destrava, dá o iFood pra ela, pega e fala, bom, pede alguma coisa aí pra gente comer. Daquela quebrada, né? Sim. Porque a filha tá esperando o quê? Sim. Que você chegue pra falar sobre o assunto que tá incomodando, Sim. sobre o É onde treino. ela aproveita a brecha pra dar aquela Sim. descarregada, né? Justamente. E aí, outra coisa, tua filha veio com a carinha boa também, você olhou, você percebeu. Sim. Primeira coisa que você pergunta é como ela tá. O treino é secundário. E o treino, naturalmente, ela vai falar como é que foi. Sim. Então Olha, fica tranquila. Primeira coisa é ela, depois o treino. o treino. Então, esse pequeno ajuste, quando ela fez, ela pegou e falou, nossa, Fábio, eu testei, deu super certo, foi legal, tal. Olha que Ela tá legal. respondendo Olha. melhor, porque é justamente essa questão. Se você tá cobrando alguém que você ama, que é alguém que você Sim. quer incentivar, imagina a pessoa. A Sim. autocobrança é muito prejudicial, congela demais. Sim. Então é muito ruim. Acho que esse jogo do Campeonato Paulista, esse primeiro jogo, foi essa goleada. Acho que o decorrer do ano educou muitos nós pais, né? Porque eu lembro da volta desse jogo pra casa. E aí o Kaique falava pro Henrico, né? E o Henrico, tipo, saiu tranquilo, porque ele é muito tranquilo. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Tudo pra ele tá bom. Se ele ganhou, tá bom. Se ele perdeu, também tá bom. Eu acho ótimo. Mas ele não. Às vezes a gente, né, nós pais conversando, a gente fala, meu, parece que, tipo, ele não sente muito tudo, né? Não demonstra. Ele saiu tranquilo. E acho que isso pegou o Kaique, porque o Kaique em si tava Sim. sentido com o jogo. E ele falou, cara, mas tá tudo bem? Aí o Henrico falou, tá. Aí ele, mas é normal? Pra você é tranquilo perder de 7? Aí eu fiquei, calma. Ele só tem 7 anos. Ele perdeu de Sim. 7, só tem 7 anos. Então, antes da gente estar falando de um atleta, a gente tá falando de uma criança. É isso. E é tudo bem, tá tudo bem perder. Não, tá tudo bem perder, mas perdeu de 7. E é engraçado que tem um episódio, né, relacionado a isso, que o filho da Júlia, o Henrico, Sim. joga com meu filho, o Leco. E, cara, muito engraçado porque eles foram eliminados do Paulista Foi. nas quartas de final. Nossa, sim. E aí eles saíram da quadra, o meu filho saiu mais chateado. E aí o Henrico passou pelo Leco e falou assim... Bora jogar bola. O que foi no Cara, tá tudo bem, a gente perdeu. É. Sabe, tipo uma... E aí é engraçado como a gente percebe realmente a mudança de comportamento de criança para criança, né? O meu, ele já é mais fechado, ele aprendeu muito, na verdade, ele aprendeu que a derrota faz parte, ele amadureceu demais Sim. esse ano. Mas eu lembro como se fosse hoje, né? Que eu dei risada, porque o Henrique falou, cara... que o Leco tava chorando, não foi É, uma que ele acho que- chorou? é, acho que ele Ele tava- tava, tipo, meio chateado, meio bem chorando. A gente passou pra ele, chateado. meu, já foi, vamos, levanta. Aí o Henrique chegou e falou, cara, a gente perdeu. A gente Vamos. perdeu, tá tudo Foi. bem. É. E eu achei legal isso, É, né? Achei sim. bacana. Então, tipo, é muito louco, né? Isso quando a gente observa, a gente para entender e, que nem eu falei, e respeita esse processo, né? É. Muito... E aí foi o que eu falei, eu acho que esse ano foi muito bom. Esse primeiro ano de federação educou muito nós como pais, porque ninguém gosta de perder, essa que é a verdade. Mas é necessário, a gente precisa aprender, né, a perder. E aí, agora, no final dos campeonatos, já era muito disso, tipo, filho, você deu o seu melhor, é o que importa, você já deu o seu... Mas assim, não depende só de você, é um time, né? Então, assim, você deu o seu melhor, foi, fez, beleza, não perdeu, não tem problema. Na próxima, melhorar pra ganhar. E aí, Fabio, falando dessa questão dos atletas, das suas experiências, você tem experiência com atletas de clubes como Corinthians, São Paulo, Corinthians, São Paulo, esses- Palmeiras. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, fora de São Cruzeiro. Paulo também. Cruzeiro, Você Goiás. tem parcerias também, né, com os clubes, né? Tenho parcerias para fazer Para palestras, fazer mas as palestras. isso é uma coisa que eu não me vinculo até o momento, particularmente, porque isso é uma coisa que pode fechar um pouco de portas, né? Sim, Sim. Então, quando eu tô trabalhando com um atleta ali de um Corinthians, muitas vezes eu não posso fazer um evento no São Paulo, alguma questão Ah, assim, tá. dependendo de clube, Uhum. dependendo de... Até citei os dois, mas sim, são sim. exemplos, né? Sim, sim, sim. Então, isso é uma coisa que às vezes pode ser um pouquinho uma trava. Ah, sim, da faz parte sentido. deles, É, não faz da sentido, minha. com certeza, Não da minha. exatamente. Até Legal. porque eu já vi atletas se enfrentando e eu torço para que os dois, porque já Sim. teve essa questão, né? Os Sim. meninos se conhecem, as meninas se conhecem, né?
E aí, vai torcer pra quem? Vou torcer pra que vocês joguem bem e acabou. Sim. Resultado é Exato, é isso aí. consequência. É Acabou, isso não mesmo. tô torcendo pra ninguém. Sim. E falando dessa questão da contribuição da psicologia, né, em relação à cabeça dos atletas, você sente uma diferença quando você trata de um clube como o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, os atletas que estão nesse clube comparado a outros atletas que estão em outros clubes que não tenham toda essa estrutura, né? Que, enfim, falando desses grandes clubes aí, você sente uma diferença grande desse atleta de um para o outro? Tem uma parte de diferença estrutural, realmente, né? Sim. De, às vezes, questões de campos, vestiários, Sim. né? Estrutura de profissionais também, né? A qualificação dos profissionais. E tem também a estrutura do mental, às vezes. Mas Sim. isso vem muito de base familiar. Então, essa é uma coisa que, assim, passei por situações de atletas de times considerados um pouco intermediários ou um pouco mais Sim. inferiores, considerados aos grandes aqui que a gente tem no país, Sim. que o menino tinha uma cabeça ótima, a menina tinha uma cabeça ótima, porque a família dava essa base para eles. Sim. Então é justamente aquela coisa, olha, hoje você tá aqui, então você aproveita toda a experiência que você tem, toda a oportunidade que você tem, porque amanhã a gente não sabe onde você vai estar. Você pode Sim. estar num grande clube, Sim. só que você vai ser a mesma pessoa. Isso eu acho maravilhoso também. Até por isso que eu acho tão rico também trabalhar com as famílias. Sim. Sim. Porque essa parte desse suporte emocional, de toda essa parte de estrutura também, é muito significativo para a criança também, para eles, Sim. né? Sim. É a formação. Então é o que eu falo bastante, é a questão de lapidar ali um ser humaninho onde eu não sou pai. Sim. Eu tô por trás dos pais ajudando, dando um suporte ali para a Sim. família, mas eu não me comparo aos pais. Os pais Sim. são vocês. E a família faz parte do processo, a família é a base, né? A gente tem conversado aqui com convidados nossos e alguns destes até citaram que eles têm uma trajetória de revelação para um clube e aí eles são transferidos para um outro clube em outra região, em outra localização, até outro estado, até outro país, e eles acabam sentindo a falta da família, né? E aí muitos desistem, voltam, enfim, a gente já teve algumas histórias aqui nos nossos episódios anteriores nesse sentido, e é uma coisa que eu vejo que acontece bastante no mundo do futebol, e porque a família é a base de tudo, né? Totalmente. E como você falou, independente do clube que estiver, isso que você pontuou é muito bacana, né? Independente de onde você estiver, pode estar num grande Sim. clube ou num clube menor, em relação à estrutura que vão oferecer, mas você tem que ser a mesma pessoa. A sua Isso. cabeça tem que ser, né? Isso. Até porque uma mudança até regional, né, até dentro aqui, não tem adaptação às vezes. Então você sai às vezes de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. Sim. Uma cultura totalmente diferente Sim. ali em muitas Sim. coisas, Já muda, né? comida diferente, é uma cidade Tudo que diferente. tem litoral, tem praia, tem um monte de coisa ali que já difere. Sim. Então, para a cabeça, se a cabeça da pessoa ali, né, vamos até colocar assim, porque tem casos profissionais nisso Sim, também. exato. Se não tá legal, ou se a pessoa ali não tá contente, ela precisa entender. E entender é um ato de se respeitar também. Sim. De pegar e falar, ó, vim pra cá, achei que ia ser legal, não tá sendo. E aí, quando divide comigo, a gente vai tentar criar uma estrutura para trazer um conforto e um acolhimento maior para ela. Então, Legal. dá para você levar alguém da tua família, por exemplo? Tem algum objeto ali que traga um significado forte de família para você? Olha só, o detalhe, né? É um detalhe. É um Algo detalhe. sentimental, né? Isso, tem Sim. uma atleta minha que ela é de Goiás, eu falo atletas meus, são Sim. do projeto, Sim, né, sim, do sim. Fábrica, né? Mas tem uma atleta minha que ela é do Goiás e ela jogava aqui no interior de São Paulo, ela sentia muita falta. Muita falta da família, muita falta do pai, muita falta daquela questão, ela brincava até assim, muita falta da roça. Das Eu suas quero a raízes, roça. né? É, Suas eu raízes. quero a roça, quero botar meu pé na terra, tal, Sim. sentir isso. E aí eu peguei e falei, bom, você vai pra lá agora numa pausa que você vai ter. Pega um objeto e leva. Um ursinho, alguma coisa, né? Sim, Ela sim. pegou o violão. Um violão? Ah, Ela pegou e legal. falou: ah, vou pegar o violão, então eu vou colocar aqui em cima do armário, aqui no meu dormitório. Ah, que Sim. legal. Falei: você pode? É legal? Você divide? Você pode perguntar pra pessoa? Não, vou perguntar tal. Deu super certo. Ela levou o legal. violão, ela falou: meu, já me dá um ar diferente. Já me dá mais motivação pra estar aqui. Se sente mais acolhida, né? Mais Totalmente. abraçada, mesmo à distância, né? Exatamente. Que é o objeto transicional, né? Que eu chamo. Que é um objeto que ele vai te tirar de uma situação e vai te levar pra uma outra. Sim. Né? Então ele vai te trazer esse acolhimento, você vai olhar, não vai aliviar saudades, Sim. mas vai amenizar pelo menos um pouco, vai Você te só trazer sente um abraçada, conforto. né? Sente acolhida. E esse é um processo de aprendizado e amadurecimento também, né? Sério, Totalmente. pra vida. Me responde uma coisa. O esporte, ele sempre fez parte da sua vida ou a psicologia veio antes? Sempre desde pequeno, porque eu sou apaixonado por esporte, Legal. né? Então eu já fiz peneira em Você joga? time.
Não. Não? Não joga? Ai, que legal. Assim, eu tive. Não que isso limitou minha carreira, né? Pelo amor de Deus. Porque às vezes eu Sim. falo isso, parece que é, nossa, acabou um craque aí, né? O Ronaldo Fenômeno. Não, não é isso. Mas eu tive um problema quando eu era mais novo nos dois joelhos, que eu fiquei um período ali com muita dor, muita sensibilidade, e até hoje eu tenho esse incômodo. Uhum. Então eu fiz peneira, fui passando, cheguei até a última fase, não avancei dentro do clube, foi até no Corinthians que eu Sim. fiz a peneira também. E aí depois jogo de vez em quando pra me Sim. divertir, pra curtir. Às vezes um pouco com a molecada, né? Então se eu Sim. tenho um pouquinho mais de Legal. tempo, se eu vou treinar alguma coisa. Então também é uma parte que às vezes eu faço, né? Dependendo do local, dependendo da proximidade ali, eu vou Sim. jogar com os meus atletas, perceber o jeito que eles chutam, o jeito que eles trazem um domínio, como é Sim. que fica a questão da competição. Porque tem muito essa questão da Interfere? gente avaliar. Totalmente. Sério? Totalmente. Força do chute. Porque assim, eu também sou meio um curiosão, Aham. né? Então eu vou Legal. lendo, vou estudando, vou fazendo vários Sim. estudos ali fora da parte da psicologia também. Então o Ó, jeito que ele se posiciona, o jeito que ele Legal. chuta, qual que é o impacto. Então teve um atleta até 2 semanas atrás que eu fui bater uma bola com ele. Peguei e falei, ó, a gente já jogou, percebi o nível de competitividade dele, ok, beleza. Faz um favor pra mim, a gente vai colocar a bola aqui e você vai chutar. Chuta do seu jeito. Aí ele foi lá e chutou. E o chute dele é um chute potencialmente fraco. Nessa faixa etária que Sim. ele tá, olha. nessa condição que ele tá. E aí eu tentei dar um direcional tanto na questão de locomoção de corpo, para ele Uhum. tentar pegar na bola de uma forma diferente, e Olha. até o posicionamento que ele batia com o pé na Sim. bola. Ai, que legal. Né? Então são algumas questões. Eu falei, ó, testa, vê se você se adapta, vê se é legal para você e se faz sentido. Sim. Se fizer, usa. Né? Então todas essas questões aí eu sou Então você meio faz visitas a aventureiro. campo também, vamos dizer assim, né? Às vezes sim, dependendo de Legal. agenda, dependendo da uma Sim, proximidade, sim. todas Sim, essas sim. questões, né? E faz sentido, né, E cara? Que isso é o corpo e a mente, né? Então é o comando, né, que Exato. você tem, né? Da sua força física, né? até porque Sim. também se desmotiva, né? Porque quando você Sim. tá na cara do gol, às vezes você fala, nossa, eu vou dar aquela bicuda agora. E o Sim. chute sai fraco, É isso aí. eu Sim. não vou chutar mais. É isso. Então você para de tentar, você para de Sim. chutar. Então tem todas essas questões ali que você acabou fazendo também. E aí, então, acompanho futebol desde pequeno, vou em estádio, já fui em vários tipos de estádio, adoro fazer esses passeios. Já fui em estádio de Sim. todos aqui de São Sim. Paulo, entre times menores também ali. Já fiz uma viagem uma vez para assistir um time inferior que ia jogar na inferior dos quatro grandes, tá? Sim, Colocando sim, com sim, sim. respeito, obviamente. Sim. Mas que ia jogar no interior, aí mudaram na noite anterior, eu não tinha visto, então não era mais em Campinas, ia jogar em Bragança e não sei o quê. Eu peguei Sim, o sim, carro, sim. continuei indo pra assistir o jogo, porque eu falei, não, eu quero assistir o jogo, Então você acabou. participa, né? Você gosta de estar nos estádios, acompanhando os jogos, e independente do gosto. time que você torça, né? Eu Digamos gosto. assim, né? E até independente da modalidade também. Então, Você gosta do esporte, esporte, né? adoro, adoro, Legal. adoro. Paro pra assistir, paro pra palpitar ali também, fico pensando nessa questão. Então, por Sim. exemplo, não vou falar que eu sou atleta também, pelo amor de Sim, sim, Deus, sim, mas sim. gosto de jogar tênis de vez em quando. Então, que tem legal. algumas modalidades legais. E isso eu também Que legal. utilizo com os meus atletas. Sim. Eles trabalharem mesmo dentro do esporte deles, uma modalidade diferente. Sim, sim, Então, sim. o atleta de futebol utilizar a bolinha de tênis ou Sim. utilizar uma bola de basquete, de vôlei para fazer algum tipo de treino. Sim. São questões que eles vão trabalhando o mental e a cognição deles também. Isso é muito bom. Legal. Que bacana. Eu até penso pro Henrico colocar ele numa outra modalidade. Eu tava estudando com ele agora jiu-jitsu, porque eu acho que o futebol é um esporte muito acelerado, né? E é coisa rápida, jogo rápido, pensa rápido, toca ali e tal. E ele é muito ansioso. Então eu penso em algum esporte que vá na contramão do que ele ama, que é o futebol. Né? Então o jiu-jitsu é mais do que ele para, ele pensa, é mais estratégico, vamos dizer assim, né? Então eu penso em colocar o Henrico numa outra modalidade por conta de. Essa diversidade é interessante para o desenvolvimento também, né? Não só o Totalmente. futebol, né? Com certeza. Totalmente. Eu acho que na contramão do que ele gosta, né? Tem tudo a ver, porque o futebol acelera e o jiu-jitsu eu acho que, não sei, ao meu ver, acho que Traz um pouco desacelera, mais de né? tranquilidade Acho para que ele, né? Eu acho que é complementar isso, é até, né? complementar. Porque ele vai ter uma aceleração de um lado, principalmente jogando Sim, futsal, né? Futsal é muito dinâmico. Então, sim, futsal,
3 segundos é uma eternidade ali, né? Sim. Futebol a gente sabe que Gente, não. diga aquele jogo dos 3 minutos, lembra? É. Que eles O relógio vai parando, né, cara? Não. Vai parando, o jogo não acaba nunca, né? Então, e aí você fica, meu Deus, você fica olhando ali o cronômetro, torcendo pra acabar, mas Eles às estavam vezes, né, perdendo torcendo. nesse jogo, Se você faltava tá 3 perdendo e o relógio minutos. tá parando, você tá feliz, né? Se É. você tá ganhando, você começa a ficar aflito, né? Só E que- aí tem faltava esse 3 ponto. minutos pra acabar. Foi na quadra da federação. Foi. Faltava 3 minutos pra acabar. Em 3 minutos eles fizeram 3 gols. Aí eles Cara, é que o Fábio falou, empataram. o futsal é uma coisa que 2, 3 minutos é Muda o uma jogo. eternidade. A maternidade é muito dinâmico. É, muda o Então, uma coisa que eu até trabalho com eles também, né? Obviamente, isso, futebol de campo, futsal Sim. também. Mas assim, só acaba, né? Que é aquela Sim. máxima, só acaba quando o juiz apita, quando o cronômetro para, porque até então, acredita, Sim, vai com tudo. Sim. sim. Uma perguntinha. Acho que eu tô perguntando muito aqui. Pode Me tira uma perguntar. dúvida. Ainda tem essa ideia de que o psicólogo é só pra quem não tá bem? Bastante. Sério? Bastante. Eu acho que hoje a gente tem quebrado bastante e tá sendo muito prazeroso a gente falar sobre saúde mental, psicologia Sim. esportiva, né? Até porque a gente tem frentes ali muito legais abordando esse tema, né? Então Sim. tem Raíssa Leal, super novinha Sim. ali, Sim. destaque, né? Que todo mundo tá adorando. Ela fala muito de saúde mental. Sim. A gente tem Simone Biles, a gente tem vários outros exemplos ali Sim. e de nível mundial também, Sim. né? Então, quanto mais se fala, mais se gera curiosidade, mais a gente aborda isso. Mas ainda tem algumas pessoas ali que, principalmente no começo, chegam e falam: Meu, por que que eu tô conversando com você? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Caraca. E aí você tem que trazer uma abordagem de pegar e falar justamente assim: eu sou muito assertivo, Sim. né? Isso eu trago de uma linha mais do coach, né? Mais acolhedor na psicologia, mais assertivo no coach. Então, às vezes, eu pego e brinco com eles. Tua vida tá 100% tranquila? Sim. Nota boa na escola, tua família não briga, não tem nenhum conflito, você tá super tranquilo, futebol você tá jogando bem, todo jogo você ganha, só vitória? Aí a pessoa para. Não é bem assim. Ai, Eu falei, então. E outra, mesmo que tudo esteja bem, a gente pode conversar sobre várias outras coisas. Sim. Teu futuro. Então, mesmo com crianças ali, né, 7, 10 anos ali, eu já faço uma brincadeira, né, entre Sim. que aspas, aí a criança vai soltando, né? isso, e que é o plano de carreira. Que eu já falo, onde você tá hoje? Que time que você tá jogando hoje? Sim. Ah, tô jogando aqui. Então, quanto tempo você acha que você vai jogar nesse time? Pra onde você quer ir depois? Sim. E aí, geralmente, isso era uma coisa que me incomodava até um pouco. Vou confidencializar ali pra Sim. vocês, sabe? Sim. Confidenciar, né? Sim. Muitas crianças falavam, eu quero Real Madrid, eu quero Manchester, eu quero não sei o quê. Eu pegava e falava, Sim. não, Brasil. Sim. Aonde você quer jogar aqui dentro? Ah, aqui pode ser em time X, Y, Z, Sim, então sim. não tinha muito interesse. Hoje tá mudando muito. E hoje tem até atleta mirim, Sim. né, que pega e fala, eu quero fazer carreira no São Paulo, no Santos, no Palmeiras, no Flamengo. Você fala, carreira? Sério? Você quer começar e se aposentar? Ah, eu quero. Eu gosto dele. Então isso é muito legal, essa mudança. Esse processo do. Um ponto importante que você toca também, Fábio, porque a gente faz um trabalho aqui pela Trinca, pela agência, Uhum. né, onde a gente tem toda essa construção de imagem, carreira do atleta também. Sim. E a gente já conversou com muitos pais que eles falam o seguinte, que é dentro dessa linha que você colocou agora. Cara, qual é a proposta de vocês? Qual é a expectativa de vocês, né? A gente perguntando pro responsável. Assim, eu quero que jogue num Corinthians, num São Paulo, num Palmeiras. Só que se você parar para analisar, existem tantos outros clubes onde você também consegue jogar e respeitar o processo, que inclusive eu acredito, falando dentro dessa linha da De grosso modo, assim, psicologia, assim. você entende que esse é um caminho mais benéfico mentalmente, né, falando do desenvolvimento, do que o atleta chegar já, pode acontecer, pô, ele não foi revelado ali, alguém enxergou um olheiro e levou ele para um São Paulo, onde a pressão é muito maior, né, diferente se ele jogasse num outro clube que não tivesse tanta estrutura, não fosse nem tão conhecido assim. E aí a gente fala muito isso pela agência, fala, eu não vou preparar o seu filho para jogar no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians. Tudo é um processo, né? Se a proposta é chegar lá, a gente precisa construir. E aí, respeitando, obviamente, o momento do atleta, né? Muitas vezes é um menino de 7 anos, cara, 7, 8 anos, né? Faz sentido isso que eu tô falando ou não? Faz total sentido, até porque ele tem uma oportunidade, às vezes, de começar num clube inferior que vai dar uma base Sim. pra ele, vai dar etapa pra ele. Exato. E isso eu tô lembrando quando você tava comentando,
Eu tô lembrando de um caso de um cliente semana passada, que ele foi fazer peneira no Sim. Clube Grande aqui de São Paulo, e ele não passou na primeira parte, mas convidaram para um outro dia todo mundo que estava lá. Sim. Quando ele foi no segundo dia, a gente conversou no meio, eu peguei e falei, o que aconteceu? Como é que você se sentiu? Como é que você tá? Agora me fala do jogo, tal. E aí ele soltou, porque eu percebi que ele foi soltando, que é um pouco do que a gente tava conversando também nos bastidores, né? Sim. Que eu tenho ferramentas ali, estratégias para Sim. ir extraindo as respostas corretas deles. Ele pegou e falou, eu sei que se eu passar nessa peneira eu posso mudar minha vida. Olha, Gente, ele é muito novo. olha. Ele não tem que ter esse peso. Eu acho que nem adulto tem que ter esse Mas você peso. acha que isso vem, falando que ele é muito novo, né? É uma criança. Isso vem muito dos pais ou do próprio atleta mesmo? Muitas vezes sim, mas nesse caso não. Não? Nesse caso eu conheço É um dele? pouco melhor a estrutura familiar. É dele, porque eu nem revelei o time também, porque é um Sim. time que ele torce. Sim, sim. Então já tem esse peso, já tem esse incentivo, né, Perfeito. também. Até dentro da sua profissão é uma coisa que você tem que evitar realmente para não ter impacto isso, né? de algum- Justamente. Então Sim. tem várias coisas ali que ele traz isso e ele fala: meu sonho é jogar nesse time, eu quero jogar nesse time. E quando aparece essa peneira, uau, agora é a É hora. a minha Tem que dar oportunidade. certo. Isso. E o tem que dar certo, às vezes, é você pegar e falar, igual eu passei. Por exemplo, né? Eu fiz uma peneira no Corinthians, como eu comentei com vocês. Eu falei, bom, se eu passar, eu passei. Se eu não passar, tá tudo bem e tal. Sim. Porque eu nunca. Eu acho que todos nós, a gente tem um sonho ali, né? Quando é incentivado desde Passa por pequeno. esse momento, né? Isso, a querer ser atleta, a querer ter Sim. um destaque ali, né? Ter Sim, uma sim, carreira sim, sim. legal. Então, a gente vislumbra muito essa parte esportiva também Com dentro do certeza. nosso país. Sim. Então, eu falei, bom, eu brincava, fingia que jogava bola profissionalmente e tal, mas Sim. quando chegou ali, eu falei, tenho todo esse futebol pra passar. Então tá tudo bem, até onde eu for, eu fui, curti. Sim. Mas pra ele, por exemplo, comparando nesses casos, o meu da infância, por exemplo, e o Sim. dele, pra ele já tem um outro peso, até porque Sim. ele é um atleta, Sim. né? E eu lido com eles estão jogando em times escolinha, ou clubes um pouco inferiores ali dos grandes da Sim. capital também, ou do interior, eu lido com eles como atletas. Sim, sim. Sim. Vai cuidar do sono, vai cuidar da alimentação, Sim. vai cuidar de outras coisas, mas ao mesmo tempo Ele tem você é quantos criança. Ele tá com 13 anos. 13 anos hoje. uma certa maturidade, vamos dizer assim, É né? uma certa maturidade, É. mas é um peso Sim. muito grande para ele Sim. também. Então é justamente aquela questão. Você tem que trabalhar com um menino que ele tá explorando ali uma questão da Sim. fase Sim. dele, de criança, Sim. saindo. Ali ele já tá na adolescência, né? Sim. Então ele sai da infância, vai pra adolescência, ele tem um mundo para descobrir. Sim. E ele pode jogar futebol, mas ele não pode ter esse peso, pelo menos na minha opinião, de vai mudar minha vida. Sim. Sim. Não é nem vai mudar a vida da minha família, Sim. vai mudar a minha vida. Sim. Então é uma coisa muito pesada. Acho que junta tudo, né? É o amor, porque é o time que ele ainda torce. Aí ele chega com a pressão, né? De que eu tenho que passar no fim. O atleta às vezes joga super bem, Sim. mas tá tão ansioso, tão assim, pressionado, que vai chegar e não. Mas é o que você falou também, né, Fábio? Como todos nós, acho que a grande maioria, né? Eu também joguei bola, acho que não num nível tão avançado, mas cheguei a fazer peneira também. E não sei se antigamente a pressão era maior, eu acho que agora tá mais, para ser bem sincero. E eu cheguei a fazer uma peneira no Corinthians, né, como se fosse hoje, eu passei na primeira. E olha que engraçado isso, né? Uhum. Porque passei na primeira e como lateral direito, cara, nem jogava de lateral direito. E é engraçado porque você chegar na peneira, é muito moleque lá, né? Muita gente com o mesmo sonho, a mesma vontade. Sim. E eu lembro que na época eles falam, quem joga de zagueiro, quem joga de lateral. E aí eu lembro que na hora eu gostava de jogar na frente, né? Centroavante, tudo tal. E aí tinha muita gente que jogava na frente, cara. Todo mundo quer fazer gol, né? Jogar na frente, tudo tal. E aí eu sei que nessa brincadeira muita gente se posicionou lá pra jogar na frente e aí eu fiquei no outro grupo que era lateral direito. E aí eu passei, cara. Né? Passei como lateral, nunca tinha jogado de lateral e beleza. E aí eu fiquei todo animado na época, tal. Meu pai me apoiava bastante também. E aí eu fui pro vestiário, lembro como se fosse hoje. E aí eu falei, pô, passei, né? Que legal, tal. Já deu um ânimo a mais, tal. E aí eu encontrei um outro menino no vestiário e falei, e aí, meu, beleza, tal, beleza. E aí, como é que foi? Não, passei, cara. Passei no teste lá, tal. Mas ele não tinha feito nessa mesma turma, tinha feito em outra. E aí eu falei, e você? Ele falou, cara, eu tô no 8º teste já. Aí eu falei, putz, o cara tá no 8º. Eu tô no primeiro. Eu tô no primeiro. Não, ali, mas pra você ver como funciona a nossa cabeça. Aquele né? banho de água fria, né? Não, acabou. Ali pra mim acabou, né? E aí eu fui pro segundo e no segundo eu não passei.
Só que o que acontece? Eu lembro muito vagamente, era bem jovem e tudo e tal. Mas eu acho que ali já veio uma pressão muito grande, né? Porque, pô, era jogar no Corinthians, né? Eu tinha passado uma posição que eu nunca nem tinha jogado e eu tinha encontrado um outro atleta lá que tava no 8º teste seguido. Sim. E aí, para ajudar mais, eu perguntei para ele, né? Curioso, falei, e aí, como é que foi? Ele falou, cara, cada um dos testes que eu fiz foi um avaliador diferente. Eu falei, pô, ferrou. Nossa, um absurdo. Esquece. Não tem avaliação. É. E Não aí, tem realmente, critério. eles acabam, tipo, Não mudando tem muito para ter parâmetro. uma outra visão, enfim, né? Então, esse lance da cabeça e a pressão, Sim. ela é muito grande. E quando o atleta, ou até os pais, né, falam, pô, isso vai mudar a minha vida. Eu já vi muito também pais de atletas, Sim. eu já vi isso, falando o seguinte, cara, é isso ou nada. É. A pressão que isso vai Isso sobre... é muito, muito Muito pesado. preso. Muito Eu também pesado. acho. Eu, de verdade, quando eu ouvi isso, que eu tive a oportunidade de ouvir, eu fiquei bem preocupado, sabe? Sim. Não tem nada a ver com a família, obviamente, mas Sim. eu de fora vendo, eu falei, poxa, cara, Não precisava, o né? peso que é Sim. depositado sobre uma criança Sim. é muito grande. Mas tem famílias que elas congelam as suas vidas para viver a vida do filho. Então é justamente isso. Ele vai jogar em 6 times diferentes, eu vou levar ele para baixo para cima. Sim. Tem jogo, por exemplo, em Guarulhos, em Interlagos, outro aqui, outro lá. Então, assim, eles param e vivem a realidade da família. Realmente é em torno do menino. Sim. E é Anulam a justamente vida pra viver a vida dele, né? isso, e é meio all-in ali, né? Que a gente brinca. Que é Sim. tipo, tô apostando todas as minhas fichas. Sim. Se não der certo, Lascou. aí eu não tenho nem plano B, C, nada, e eu não sei o que vai ser dele. E aí vem a estatística de que, pô, menos de 1% de quem chega na base, que chegar na base já é difícil, menos de 1% de quem tá na base se torna um jogador profissional. Justamente. Aproveitando esse gancho de pressão, né? Quando você acha que é necessário começar a cuidar da mente? A partir de que idade, né? Tem um momento... Acho que porque eu acho que não é no esporte em si, porque eu acho que você cuida do ser humano, né? Pra ser sincero. Sim. Então, o esporte, a gente vai ver o que impacta, na verdade. Mas tem idade pra começar a tratar a criança ou não? É só quando ela realmente traz sinais de comportamento? Depende da pergunta. Eu acho que é o seguinte, se ela não apresenta uma característica na infância, nas primeiras infâncias ali, ou seja, Tá. bebê, né, ali umas fases bem iniciais, vamos colocar, né, Sim. meses, 1 ano, 2 Sim. anos, 3 anos, se ela não apresenta uma característica diferenciada, eu acho que não. Tá. Agora, começou a ter uma certa verbalização, Uhum. né, tem uma verbalização, tem uma certa compreensão cognitiva, Tá. algumas questões assim, já pode ser colocada em terapia, mas Sim. eu acho que precisa ter uma demanda ali também, Tá. né? Sim. Porque eu acho que a questão do autoconhecimento, você vai usufruir melhor da terapia quando você é um pouco mais velho. Senão fica aquela coisa um pouco maçante, né? O Sim. que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô conversando com ele, né? E pra criança não faz muito sentido. Sim. Tanto que tem uma criança que eu faço atendimento que Sim. teve uma vez que ele soltou, tá com hoje 7 anos. Ele soltou uma vez que ele pegou e falou: eu não sei por que que eu faço terapia, eu preciso te contar isso. Eu falei: tá bom, então vamos conversar sobre isso. Por que que os teus pais te colocaram na terapia? Eu não sei. Eu não sou maluco. Aí eu falei: Isso, porque é a tese, né, antiga, que É. psicólogo é pra doido. Que vem na pergunta que você Psicólogo, fez, que se o pessoal aceita isso hoje de uma forma mais natural, Natural. né? Justamente, só que aí o que me vem na cabeça, conhecendo a estrutura familiar, um pouco, né, da estrutura familiar, porque eu não conheço todo, eu falei: não vem dos pais. Sim. Vem de alguma outra pessoa próxima que provavelmente o menino meio que comentou: tô fazendo terapia, vou entrar na terapia, hoje eu tenho terapia. Sim. E aí provavelmente um adulto ou um adolescente ali Sim, soltou essa questão e ele absorveu. Então isso foi até uma coisa que prejudicou um pouco o meu processo, porque por certas sessões eu percebi ele meio travadinho. Sim. Então eu tinha ali um cuidado a mais, eu tinha todo um manejo diferente ali com ele nas sessões com atividades, que eu fazia de uma forma diferente, porque eu falava: hoje ele tá muito mais quieto. E você consegue pegar isso e ter essa percepção, né? Como você falou, pô, não vem dos pais, vem de um terceiro. De terceiro. É porque eu conhecendo, por exemplo, Ele vocês. faz um núcleo, né, tipo, familiar. Então ele vai Sim. conhecendo um pouquinho da família, pelo que eu Isso. entendi, e E se vocês falam: não, terapia é legal, terapia é Sim. bom, terapia não sei o quê, Sim. você fala: pera, eles falam isso, eles pensam isso, eles colocaram o filho na terapia, não tem sentido vir deles. e a criança chega e fala que não tá Mas maluca. de Exato. alguém próximo, É. provavelmente. E às vezes não ar de brincadeira, só que a criança ela não Sim, sabe ela distinguir. absorve, né?
Porque pra ela é justamente isso, ela não sabe distinguir muitas Sim. vezes, né? Então pra ela é verdade, eu não sou maluco, então por que que eu converso com ele? Então Sim, tem essa questão ali É. também, né? Então eu acho que, desculpa, né? Até respondendo tua pergunta, Sim. Júlio. Eu acho que não tendo casos impactantes ali em meses e primeiros anos, Sim. dá pra segurar até ter uma verbalização legal, e aí depois a gente pode começar já um processo de terapia. Para questão de introversão, para questão de timidez, para Sim. questão de, Sim. às vezes, hoje tem muito diagnóstico sendo dado errado, que é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, porque é um Certo. carimbo que a gente coloca ali Sim. na pessoa com diagnóstico de TDAH, dislexia, questões ali muito delicadas. Então a gente Olha. precisa entender justamente tudo isso. E aí, como que a gente vai entender? Justamente nessa parte da conversa. Porque Sim. você vai percebendo, a verbalização dele é boa, ou Sim. ele tem um pouco de dificuldade de prender a atenção. Sim. E sempre tem questões que eu particularmente gosto de Sim. trabalhar com atividades e com algumas alternativas antes de levar, obviamente, para um diagnóstico, antes de levar para os pais e para um caso de remédio, Sim. psiquiatra, coisas assim. Você faz de forma lúdica? Eu faço de forma lúdica. Eu vou Lúdica, entendendo, legal. sempre tem umas brincadeiras ali que eu faço. Criança acho que vai soltando muito nas cores, não é isso? Nas cores, na forma que pega, enfim, lápis. Solta em cor. Eu tenho uma questão que eu trabalho bastante, até ultimamente, período de férias, né, que a gente Sim. tá. Você já passou o ano inteiro, você já conversou, agora já acabou a escola, já Sim. acabaram os treinos, já Sim, acabaram um sim, monte sim. de coisa. Eu Ufa. tava. Graças a Calendário Deus. puxado, né? Graças a Deus. E tem escola que ainda não terminou, né? É. Então tem situação que tá sendo esticada. Mas uma coisa que eu tava brincando com eles é stop, por exemplo. Ah, é? Que é aquela brincadeira que você coloca nome, Sim, cidade, sim. carro, A gente marca, brincou tudo muito isso. disso, né? E isso é da nossa geração É, total, né? exatamente. E aí você explica pra eles como é que funciona, por quê? Porque eu consigo entender qual que é a gama do pensamento que eles têm. Sim. Óbvio que eles não vão trazer uma marca, nossa, super renovada, então você vai adaptando, né, ali. Sim. Você traz, nome de jogador, nome de um time de futebol. Sim. E aí você percebe o jeito que a pessoa escreve, né? Que o menininho escreve, a menininha escreve. Se escreve certo, se escreve errado. Se tem um repertório legal. Sim. Porque também tem aquela coisa, não sei, não sei, Sim. não sei. Aí você fala, bom, pode ser porque não gostou da brincadeira Que e a a gente geração de muda. hoje em dia, acho que tá uma geração que eles não param. Eu digo isso porque eu tenho o meu, tá? Acho que eles não param muito pra pensar, né? Eu digo pelo meu Henrico. Ele quer as coisas mais mastigadas. Então, se eu preciso fazer uma brincadeira que ele precisa usar o pensar, já é um problema. Tem alguns casos. Eu acho que hoje tem muito dessa questão do. Tem que ser muito atrativo para eles Sim. prenderem a atenção. Então, por isso que você tem jogos que 72 coisas caem ao mesmo tempo, Sim. que você pode Sim. fazer 72 atividades diferentes dentro desses jogos. E são jogos que, mesmo assim, eles não prendem muito bem a atenção em Sim, algumas sim, sim. situações, né? A gente tá falando de alguns jogos bem conhecidos aí que muitos jogam, né? Então, é aquela coisa do dinamismo. E eu, por exemplo, em sessões online, às vezes, tava comentando com vocês também um pouquinho antes disso, né? Falar, vamos lá, vamos fazer uma coisa diferente hoje. Compartilha a tua tela aí, joga um joguinho que você gosta, até para eu entender Sim. qual que é o mundo que ele tá inserido, Sim. né? Joga um joguinho aí que você gosta e faz o que você sempre faz. Só tô aqui. E a gente vai conversando. Se Perfeito. der certo, a gente continua. Se não der, eu vou pedir para você parar de jogar. E aí você percebe, por exemplo, o joguinho de torcida organizada, Sim. né? Que foi uma coisa que eu aprendi que existe. Eu falei, Jogo de torcida organizada. é um joguinho um pouco polêmico, Uhum. aonde você é um personagem que você pode escolher um time. Você tem uma sede desse seu Já viu esse time. jogo? Já vi, Um já. pouco polêmico, Ah. né? A gente pode Tem- falar de polêmicas aqui? Pode. Podemos. Tem Então, muitos joguinhos polêmicos, Sério? né, tem cara? muitos joguinhos que a gente sempre toma cuidado e isso é uma coisa que O meu tá preso no Roblox ainda. Isso é uma coisa que, assim, com muito cuidado, com muito acolhimento, eu trago para Henrico, os senta pais aqui às embaixo, vezes. vem. Senta aqui, Henrico. Trazer ele pra cá. Já Né? senta aqui embaixo. Vem cá, você conhece Já esse senta aqui, joguinho? por favor. É, E aí você tem a sede do time, você entra na sede, você escolhe o seu uniformezinho, sim. você escolhe a sua arminha. Hum. Vou pegar um cacetete, vou pegar um pedaço de madeira e você sai pra bater Sim, no, sim. no time rival. Então tem coisa que um menino, quando joga aí o que você joga normalmente, ele, posso jogar esse aqui? Chama, sei lá, torcida organizada? Joga, deixa eu ver. Aí eu fiquei vendo, eu falei, gente, impossível. E aí, com cuidado com os pais, eu falei, olha,
posso conversar com vocês? Assunto um pouco delicado, tal. Vocês sabiam que eles jogam esse joguinho? E eles não tinham conhecimento. Porque realmente hoje você tem celular, você tem computador, a gente Sim. continua naquele convívio onde a gente trabalha muito. Então a criança tá lá jogando, tem um monte de coisa que tá acontecendo que a gente não consegue acompanhar tudo, Sim. né? Não é que são pais desnaturados, que não Sim. acompanham isso, não é nada disso. É uma Acho que a realidade geração, ali é a que é geração complicado. também, sim. E um vai falando pro outro, você encontra um amigo teu dentro do jogo. Daqui a então pouco tá são todo mundo várias jogando o coisas. mesmo jogo, né? A Justamente. gente vê eles saem dos jogos rápido, eles se reúnem ali nas arquibancadas É. e cada um pega o seu celularzinho e eles. Isso é um ponto bacana de a gente falar, É. falando de tela, né? Como trabalhar isso? Vamos falar de períodos ou momentos que antecedem jogos e pós-jogos, né? Você acha Sim. que a tela ela é prejudicial, né? Pô, vai ter um jogo aí, sei lá, independente se seja um amistoso ou campeonato, enfim, mas esse uso das telas pode ser prejudicial para o atleta? Eu acho que pra gente, como um todo, né? Se a gente Sim. até parar pra pensar na nossa realidade, se a gente não tá numa tela de computador, a gente tá na tela do celular o tempo É sempre inteiro, na tela, né? justamente, E e é às vezes a gente vicioso, vai né, pra uma cara? televisão. É É vicioso. vicioso, né? Então imagina pra cabeça de uma criança, que existem estudos que comprovam que a questão de tela pra criança traz o mesmo efeito, por exemplo, de uma droga, que é a cocaína. Sim, Porque você vicia. Porque você quer mais e mais e Sim. mais e nada tá te bastando. Então, se você tem um Instagram, você tá lá scrollando, sim. você tá vendo um monte de coisa que às vezes você nem tá E percebendo aí o você que sai, é. daqui a pouco Só você volta, Aí você né? sai, você volta, É. eu vou jogar esse jogo. Agora eu vou fazer isso. É. Agora eu vou conversar com meu Sim. amigo. Agora eu vou fazer uma chamada de vídeo. Então, assim, a tela ela é muito prejudicial, não apenas para atletas, Sim, Sim. né? Mas existem famílias que fazem os seus acordos Sim. e eu converso e acabo orientando às vezes. Então tem família, por exemplo, que, não, semana de jogo importante, semana de campeonato, sim. não tem celular. Outra família, meu filho não tem celular, meu filho tem celular, mas não Sim. tem Instagram. Então aí Sim. eu sempre pergunto isso para entender qual que é a forma que a família trabalha. Até porque, por exemplo, ontem eu estava conversando com uma família, eu faço uma sessão que eu chamo de sessão entrevista, para conhecer as famílias, né? Me Uma apresentar. anamnese. Eu conversando com eles, eu falei, ele tem celular? Olha, ele tem, mas ele não tá com acesso porque ele tá em semana de jogo. Falei, então tudo bem, porque eu gosto de trabalhar com eles autonomia. Sim. Então eu trabalho às vezes por aplicativo, né, que tem um linkzinho lá para ele fazer a sessão, eu mando direto para criança, dependendo da idade. Então, Pra ele oi, já entender que. Entendi. isso, tem um compromisso. Sim. Então assim, oi, hoje às 15 horas você tem uma sessão comigo, o link tá aqui. E aí já teve menino que brincou comigo, que pegou e falou, não, mas eu tô na escola, quando você manda mensagem, eu não posso te responder. Eu falei, não precisa me responder. É só pra você ter o link, você entra às 15 Sim. horas e acabou. E aí eles falaram, pera, mas a gente pode pensar em dar o celular pra ele pra você fazer isso, não tem problema. Porque é uma autonomia. Já é aquela questão da responsabilidade deles. Óbvio, Sim. depende da idade, né? Sim, sim. E também da compreensão ali que a criança tem. Mas telas são prejudiciais. Sim, Eu né? sempre aconselho aquela questão de ficar de olho em tudo que tá fazendo, Sim. ter um tempo ali, limitar realmente, viver a vida real. Então não adianta você sair de um celular e você ir para um videogame. Roblox é um veneno? Vamos em assunto polêmico. Polêmico. Olha, de Porque certa forma. o Roblox, você pega o cacetete pra você ir nas outras bases. Eu não entendo muito bem, só vejo o Henrico, ele joga do meu lado. E aí você pega as outras bases, você bloqueia a sua, a pessoa bloqueia a dela. É basicamente assim. Tem um joguinho dentro deles que é o jogo do roubo, que você tem a sua base, você guarda tudo que é seu lá, mas ao mesmo tempo abre o portãozinho, qualquer pessoa pode invadir lá e pegar as suas coisas, assim como você pode ir É na isso, casinha É do. um joguinho bem avançado, né? É um joguinho então. um pouco perigoso, né? E o joguinho de torcida organizada também hein, faz parte do Roblox. É um Faz dos parte do jogos, Roblox? é um dos jogos que faz parte do Roblox. Tá. Então é aquela coisa que assim, óbvio Henrico, que é muito senta aqui. difícil. Henrico, senta aqui. Você joga Henrico, esse senta joguinho? aqui, faz parte pra você essa conversa. Joga esse joguinho. Porque assim, realmente, tem Sim. coisas ali que fogem, né? No Sim. nosso tempo a gente tinha outros tipos de jogos. Sim. Com Eram certeza. outras coisas. Era bem Era diferente. rua, na verdade. Nossa, E- era brincadeira ao ar isso. livre, na É. verdade. E era né? isso que eu ia comentar. O nosso era brincadeira. Você É. saía, voltava tudo sujo, suado, Imagina de que tanto tinha- brincar. Não tinha tela, né? Não tinha tinha. tela. Tinha E quando tinha também, era uma coisa que às vezes não estava no Sim. nosso alcance. Exato. Ou a gente não tinha tanta motivação ali pra Exato. jogar. A gente queria jogar uma bola, Pelo brincar menos na na rua. minha época, foi ficando famoso aquele Discover Kids, mas aí é só para pais que tinham ali um poder aquisitivo Sim, legal. Um super plano. Exato. E quem não tinha era o SBT à noite, depois de tomar um banho suado ali. Então, você via a criança brincava. Putz, da minha época era pique-lotinha, rouba-bandeira,
Taco. taco, bolinha de gude, Sim. o que mais? Por isso ladrão, Carrinho de Esconde, rolemã. esconde, Esconde-esconde. Carrinho de rolemã. Carrinho de Na época ainda, rolimã. Mar. Não? Não. Não é? Vai entregar as idades aí. É, não. a gente tá conversando aqui, assuntos polêmicos de novo. Não, brincadeira. Mas é isso, as crianças brincavam mais ao ar livre, não tinha essa. Eles não ficavam presos nisso, né? Sim. Hoje em dia, não que o Henrico ele tenha esse, falando do Henrico específico, ele tenha esse vício com o celular. Mas às vezes o erro mais é nosso, né? Assim, a gente precisa fazer alguma coisa, dar o celular, porque sabe que a criança Sim. fica quieta, É. né? A gente precisa fazer alguma coisa, enfim, trabalhar, mercado, qualquer coisa do dia, que a gente sabe que a gente precisa focar ali, a gente dá o celular para a criança. Então, acho que o maior Sim. erro, às vezes, parte de nós, É né? um conforto imediato que a gente É. acaba tendo para conseguir fazer alguma outra coisa, né? Então, para prender a atenção deles, acaba fazendo isso, mas acaba trazendo um certo prejuízo. E uma coisa também que eu falo, gente, em todo lugar, para todo mundo, é assim: não se cobrem, vocês estão fazendo o melhor que vocês podem, para Sim. todos os pais. A gente está fazendo o melhor Sim. que a gente Sim. pode. Obviamente que às vezes a gente vai entender que alguma coisa a gente pode fazer diferente, um pouquinho melhor, tal, mas a gente não tem que se cobrar. A gente está Sim. fazendo o nosso melhor. Então isso é uma coisa que eu Sim, acho que verdade. tira um Sim. peso Não, é gigantesco verdade. também e uma responsabilidade Com ali. certeza. Né? Sim. Se tratando ainda da questão Você comentou aqui sobre a questão da procura, a Júlia fez uma pergunta para você sobre a procura da psicologia, né, Sim. para o mundo esportivo. E você falou que ainda hoje existem algumas resistências sobre essa questão. Mesmo se tratando, vamos falar só de um foco do mundo esportivo, né, dos pais responsáveis de atletas. Mesmo alguns pais de atletas se veem resistente à psicologia ou não? Ou mais aquele que você amplia para a vida pessoal, como a gente estava conversando, né? Mesmo o mundo esportivo tem pais que são fechados. Entendem que não seria, por exemplo, aplicado ali ao momento dele, ali, por exemplo, do próprio desenvolvimento dele como atleta, é isso? Tem, eu já cheguei com casos onde eu conversei com os pais e nessa sessão entrevista, né, que é essa anamnese, onde a mãe, por exemplo, virou e falou: eu acredito na terapia, eu faço a terapia, eu gosto de terapia. Ele aqui? Não. Aí você vira e fala: tá, posso te fazer uma pergunta? Por que não? Ah, Porque eu não porque sou louco. eu acho que não funciona, porque eu não tenho que dividir minha vida com uma pessoa. E existe uma resistência muito maior em nós homens Sim, também, né? Mulheres geralmente têm aquela questão do cuidado, da prevenção, Sim. né? De eu preciso falar com alguém, eu preciso entender alguma coisa que está acontecendo comigo, né? O homem Tem guarda mais, né? o homem guarda. Existe um documentário até super legal que eu passo para pais, né? Aí eu não vou passar para criança porque acaba abordando sim. temas um pouco mais delicados, mais Sim. maduros também, Sim. né? Vamos colocar nessa situação. Mas pode ficar uma dica aí que chama O Silêncio dos Homens, que tá no YouTube mesmo. Que legal aí, Fala. galera. Ó, você que tá acompanhando aí, ó, qual que é o nome? Fala aí de novo. O Silêncio dos Homens. Tá? Ó, que É um bacana. documentário que tá no YouTube, vocês colocam lá, tem 1 horinha, tá? Vale super a pena ver. E outra coisa, às vezes vale a pena assistir mais de uma vez, tá? Legal. Legal, bacana. Não é só para homem assistir, mas Legal. o conteúdo é sobre nós. Porque Sim. fala bastante sobre essa questão do machismo, do como a gente é incentivado, né, a Sim. crescer. Homem não chora. Sim, Ah, você tá com problema na rua? Então vai lá, resolve dando uma porrada no cara. Então, são todas essas questões ali que eles abordam, desconstruindo essas versões que a gente vai passando ao longo do tempo. Sim, Então, sim, com sim. grupos de apoio pra gente. Então, tem Legal. toda essa questão, porque terapia não Bacana. é muito Bacana. bem vista para homem. Sim, né? sim. Principalmente dependendo dos assuntos que você vai abordar. Sim, Então, por que eu vou falar que eu tô com problema no meu relacionamento, no meu casamento, pra um cara? Ou pra uma mulher, que é pior ainda? Porque eu vou ter vergonha de falar isso pra ela. sim. O homem se sente. O homem tem pequeno, mais esse vamos dizer bloqueio, assim, né? Tem mais esse bloqueio que Sim. vem sendo quebrado também, Sim, né? sim. Então, assim, em famílias que a gente tem um ponto que acredita e outro não, a gente vai incentivar com a questão do trabalho. Porque quando Sim. você Sim. perceber que o teu filho tá evoluindo, tá melhorando, você vai Sim. olhar com um olhar um pouco diferenciado para a questão Sim. da terapia. Sim. Né? E já tiveram vários casos de pais, principalmente a partir de homens mesmo, que viraram e falaram: meu, tô percebendo meu filho super bem. Legal. Sim. Então, obrigado pela ajuda. Antes a gente tinha essa dor de cabeça com ele, Sim. agora a gente já não tem mais. Antes ele tinha esse comportamento, agora já não tem mais. Legal. É o melhor, né? É Sim. quando você contrata um serviço e você recebe o retorno que você Sim. tá esperando, Sim, né? sim, Ou sim. até mais. E o que você acha que trava mais o atleta? É o medo de errar? É o medo, enfim, de não corresponder ali às expectativas dos pais? Isso é legal, né? A Né? questão da confiança, né? Aí, falando da psicologia, preparando, né, Sim. o profissional atleta ali
realmente a perder o medo, a ter mais confiança. Eu percebo, sem a técnica da psicologia, que eu Sim. vejo aí, meu filho joga também, que muitos têm medo de errar, né? O meu filho, Totalmente. ele tinha muito esse perfil, ele desenvolveu muito, né? Mas ele era o cara, assim, perfeccionista, né? Ele quer só acertar. Sim. E errar não faz parte, né? E aí, hoje ele já evoluiu bastante quanto a isso, mas não só nele, né? Então, eu observo muitas Sim. crianças também. E eu vejo que muitas dessas crianças têm o medo de errar, a insegurança, a falta de confiança, né? Como preparar, né, essas crianças para esses desafios? O que a gente pode ir quebrando, tem uma frase que eu acho sensacional ali, que eu sempre incentivo com todos eles, que é: qual é a jogada mais importante? É uma Tá. pergunta que eu faço. E aí muitos respondem: o gol, é fazer uma jogada legal, é a Sim. jogada dar certo. E eu desmistifico isso falando: a jogada mais importante é a próxima. Porque já passou a jogada que você acabou de fazer. Então, se você errou, esquece. Vai Sim. para a próxima Legal. jogada. Se você acertou, Olha. esquece. Vai para a próxima jogada. Porque cada jogada tem isso. Igual a gente estava comentando agora há pouco do futsal. É tudo muito dinâmico. Sim. Sim. Então, se eu ficar no cantinho quieto, nossa, eu errei, eu tava na cara do gol, não sei o quê. O tempo já passou. E aí, obviamente, que O eu relógio fico não com volta, né? prejuízo. Então, O relógio não volta. é. Eu não tenho essa oportunidade novamente. Então, isso é uma coisa que eu falo bastante para eles, para incentivar a Sim. quebra da autocobrança. Sim. Eu não tenho que me cobrar. E se eu estou me cobrando, eu tenho que dar uma segurada, entender o porquê Sim. que eu tô me cobrando. Eu tô jogando por alguém? Que também tem Sim. essa. Eu tô jogando pelo Sim. meu pai, pela minha mãe, por outra pessoa. Se eu tô jogando por essa pessoa, tá sendo um peso para mim? Sim. Ou tá sendo legal? Sim. Eu jogo porque meu pai e minha mãe, eles gostam de ir lá, me assistir, me aplaudem. É nítido quando a gente acompanha alguns jogos, que é uma coisa que eu gosto de Sim. fazer também com um Sim. pouquinho de agenda, um pouquinho de tempo, e assistir com a família. Olha. Vamos lá, vamos bater um papo, porque você percebe coisas que não vêm em conversa, não vem em troca de É a mensagem. famosa verdade, né? É a E aí verdade. eu já peguei famílias falando: não, eu sou super tranquilo, não sei o quê. E aí você vai lá no estádio, você vai lá no ginásio, vai, toca a bola! Parece torcida organizada. É. Então você fala: meu, calma, E antes de desacelera. ser atleta, eles são crianças, né? Então, assim, a Justamente. criança já tem uma certa, não dificuldade, mas, cara, ele tá ali com a jogadinha que ele vai fazer na cabeça. Na cabeça dele é aquilo. Se você tá gritando do lado de fora, toca pra cá, e ele na cabeça dele ia tocar pra lá, pronto, você confundiu a cabeça da criança. Ela não toca nem pra cá, nem pra cá. E até porque nesse exemplo tem a cabeça dele, a Exato. cabeça do pai e a cabeça do Do técnico. E do técnico, treinador, Porque o exato. isso aí. técnico também tá Então ele tem gritando. três caminhos, né? E aí o pai tá, Justamente. toca a bola pra cá, e o técnico, não, toca ele pra ele lá na frente. E aí a criança, não, mas na minha cabeça eu ia tocar pra ele lá atrás. E aí, Cara, no mas fim, é a criança se impressionante. perdeu, né? Você comentou sobre a questão da torcida, família, tudo tal. Eu tava assistindo um jogo esses dias também de criança também. Sim. E, cara, tinha uns pais na grade, assim, sabe? Até é bom quem tá acompanhando a gente, fica a dica, né, Fabio? Sim. Acho que isso é válido, que a nossa intenção é trazer conteúdo Sim. relevante, né, para que a gente possa dividir aí e compartilhar as boas práticas, né, digamos assim. Como que a gente também tem que se comportar, né, cara? Para não levar essa Sim. pressão para esses atletas. E aí eu tava assistindo o jogo e tinha um pai praticamente pendurado na grade, cara. Olê, 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 olá. E eu era criança, cara. Aí eu olhava assim para minha esposa, já, no olhar ela já entendia. E eu tava achando aquilo muito louco, assim, muito fora da curva, sabe? Eu falei, pô, será que o cara não tá. Você pode torcer no seu lugar, né? Vamos dizer assim. Cara, Mas é que existem as formas de torcer, sim. né? Porque existe a forma que você incentiva. Então, outra coisa, até voltando um pouco numa questão, o que eu falo pra eles nessa lógica dos três, né? Tem a minha cabeça, tem a cabeça do treinador e tem a cabeça do meu pai. Eu Sim, falo: quem tá lá dentro é você. Decide por você. Se der errado, é exato. você que vai colher a consequência. Se der certo, é você que vai colher. E nessa questão dos pais, eu incentivo muito assim: incentiva, torce. Sim, sim. Eu já fui assistir jogo que entrei na pilha ali com a família, comecei a, vai galera, canta aí, meu. Fui cantando o hino Aham. e tudo, porque você fala, meu, a criança, ela é incentivada. Sim. E Sim, você sim, tá sim, sim. fazendo canto de torcida, você tá cantando hino, você tá incentivando. Sim. O que não é legal é justamente essa questão da pressão. Sim. Tá. Que tem gente que fica atrás do gol. Nossa, eu já peguei várias vezes essa Aham. situação. Tem pai do time adversário que fica atrás do gol, ofendendo a criança que Ai, tá no gente, gol. que Sim. pecado. Ai, ó, vai tomar frango, vai acontecer tal coisa. Já Ih, colocando o frangueira. psicológico ali da criança pra baixo mesmo. Já. E aí não tem ninguém, às vezes, que percebe e fala assim, cara, Sai daí. sai daí, se Sim. controla. Que Vai vergonha. pro seu lugar.
Já teve mãe que ofendeu, que isso não é uma coisa só de homem também, tá? Sim, Já teve sim, mãe sim. que ofendeu o atleta adversário com Ah, a gente palavrão já viu isso. Já vimos pesado. coisas Já vimos parecidas, isso. cara. Quem E aí dá frequenta briga, né? estádio, quem Dá frequenta briga. estádio, ginásio, esses meios esportivos, gente, parece que a criançada que tá lá com seus 6, 7, Sim, 5, sim, sim. 10 anos, parece que eles são adultos. Porque até Sim. com adulto é ruim da gente fazer isso, É né? lógico. Não é legal ter uma pessoa lá Sim, por claro, trás. com certeza. Exato. Então, falando de família, o ambiente, ele influencia, então, a mente do atleta? Bastante. Eu acho que é o primeiro pilar ali que a gente vai ter, né? Sim. Então, a primeira instituição que vai doutrinar ali, que vai incentivar, que vai Sim. lapidar o ser humano é a família. O segundo acaba sendo a escola. Sim. E aí o terceiro é o ambiente que ele está inserido, né? Porque também tem aquela coisa, às vezes ele tá numa família boa, numa escola boa, mas ele tem amiguinhos ali um pouco complicados. Sim. Sim, Então, aquela coisa que acaba pegando um pouco, vai pendendo para um lado onde ele vai conhecendo certas coisas, vai tendo Sim. certas experiências que não são tão boas, sim. né? Então, a família é super importante nesse processo. Sim. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com os pais também. Eu Sim. puxo todo mundo para dentro. É top. Porque Legal. tem que ser essa questão. Eu tenho que conversar com vocês e na minha lógica também, né? Sim, Eu tenho sim. que falar tudo que eu quero, mas não da forma que eu quero. Então, Sim. eu converso, percebo Sim. a abertura da família. Posso conversar com você? Posso te ligar? Sim. A gente pode. Eu sempre marco umas sessões de entrevistas Sim. também. Aliás, sessão de entrevista não, desculpa. Sessão feedback Sim. com os pais. Vem cá. Primeira coisa, vocês falam. O que vocês estão percebendo do filho de vocês? Tá melhorando? Tem um novo comportamento? Sim. O que tá trazendo ali? E aí depois eu falo, olha, dentro das sessões ele se comporta assim, aconteceu isso de relevante. Então, óbvio, preservando também ali uma confidencialidade Sim. do meu Sim. cliente, né, também, que mesmo eles sendo pequenininhos, tem coisas ali que são Sim, deles, sim. mas também trazendo alguns fatores pra gente conversar no núcleo familiar. Se você pudesse dar 3 dicas do que a família faz, com boa intenção, claro, nós pais, a gente só quer o bem, né? Mas que acaba atrapalhando, quais seriam? 3. Eu tenho que pensar em 3 bem certeiras, porque teria algumas Algumas mais. outras também, algumas mais também. Mas eu acho que nível de comparação é uma coisa péssima. Então Nossa, você comparar verdade. o teu filho com uma outra Sim. criança, ó, o fulaninho lá sabe jogar bola, sabe chutar bola, hein? Você não Sim. sabe. Outra questão é jogar uma pressão. Seja a pressão de um treino, seja a pressão de um jogo. Às vezes quando você vira e Sim. fala, nossa, parece que você tá desmotivado. Não quer mais jogar? Quer desistir? Então, toda essa questão ali de jogar essa pressão, ou até a pressão também que a gente comentou, né? Sim. Que é aquela coisa de você é o que tem que dar certo aqui de casa. Então, Sim. você é o que vai trazer ali sustento pra Sim, gente. sim. Isso é absurdo. E Eu uma também outra, eu acho que talvez seja a questão de não parar e ouvir o filho. E de não dar um canal de comunicação aberto para ele falar tudo o que ele sente. Sim. O canal onde você consegue extravasar o que você sente, o que Sim. você pensa, trazer todas essas abordagens é muito significativo. Até porque você está ensinando o teu filho que Sim. tá tudo bem ele expor o que ele sente Sim. pro mundo. Mesmo que ele seja atleta, vamos trabalhar nesse exemplo, ele pode conversar com os colegas de time, ele pode conversar com os técnicos, ele pode conversar com o presidente, às vezes, do Sim. time, ele vai dar uma entrevista, então isso vai desenvolvendo. E outra, se esse mini atleta, vamos chamar assim, ele não vai para o meio esportivo depois quando ele cresce, ele vai trabalhar em algum lugar. Sim. E a verbalização, se faltou na infância, ele não vai ter ali esse canal de comunicação aberto quando Com ele for certeza. adulto. Sim. Serve para a vida, né? Pegando essa questão do comparativo, desses pontos que você citou, o comparativo só o lado negativo ou o positivo você também acredita que não seria algo interessante? Porque nós falamos aqui, olha, você, sei lá, errou um pênalti, o fulano, ciclano acertou, né? Quando isso estamos falando de uma comparação, digamos, negativa, né? Falando que julgando ali o erro da criança, do Sim. atleta, enfim. Mas e o lado positivo da coisa? Olha, sei lá, o chute dele como que é, o drible, você acha que isso é a mesma coisa para um lado ou para outro? É pessoal, tá? Mas eu acho que é prejudicial. Tá. Porque eu acho que quando você coloca uma pessoa em comparação, você não conhece o todo. Que é o exemplo que a gente traz bastante da questão do iceberg, né? Que eu Sim. comento muito isso. O iceberg, ele tem toda uma superfície ali, toda uma superfície não, perdão, toda uma parte que ela fica submersa. E tem a parte que fica em cima, Sim. Sim, sim. que é o topinho, que é o que a gente tá vendo. Sim. Se a gente tomar o tamanho do iceberg só pelo topo, a Sim. gente não tem a menor ideia da proporção. Sim. E o que eu quero dizer com isso? Eu não sei o que essa pessoa que eu tô comparando meu filho, num sentido positivo ou num sentido negativo, passa. Sim.
Então eu não sei quais são os estímulos, por exemplo, hoje eu tenho muito atleta, que é uma coisa que eu até questiono algumas famílias, tem treinador de perna direita, treinador de perna esquerda, Sim. treinador de cabeçada, aí tem um outro profissional que vem dar um treino aberto, tem Sim. outro... Você fala, que momento que ele curte, que momento que Sim. ele vive? Sim. A gente não sabe muito bem, né? E é uma criança. Ele Verdade. precisa ir bater uma Acho que bola acaba sem confundindo. compromisso, ele precisa jogar um videogame, ele precisa jogar um joguinho de tabuleiro com a Eu falo que família. criança chega uma hora que ela precisa ser criança, né? Isso, é isso, precisa ser criança. Precisa ser Eu criança. Precisa que- aprontar num bom sentido, Exato, sabe? exato. Curtir, Porque senão fica aprontar. muito robotizado, Eu né? acho que Tipo, fechando essa linha de raciocínio, né? Até sim. porque estamos chegando ao final aqui, Sim. gente. Ficaríamos aqui horas, né? A gente tem muita pergunta, muita coisa boa para discutir aqui, mas um ponto-chave, a diversão, né? Tem que se divertir. Tem que se divertir, tem que se divertir. Resumidamente, tem que se divertir, né? Criança tem que ser criança. Antes de ser atleta, a criança tem que ser criança, né? E eu vou trazer um caso também, que eu sempre comento esse caso, porque eu acho que é muito significativo também para a gente Sim. entender essa Sim. questão. Em atendimento presencial, eu tava na sala lá atendendo, né, o meu atleta, conversando com ele e falando sobre a importância do jogo, sobre a importância dos treinos, todas essas questões ali para ele ao longo da semana. Quando a gente saiu, o pai tava esperando ali para ele na sala de espera ali, né, para eles irem embora. O que que aconteceu? Eu me despedi primeiro do pai, cumprimentei o pai. Bom, boa sorte no jogo durante a semana, aí final de semana, tal. E depois eu baixei um pouquinho para conversar com o meu atleta. Sim. Falei, bom jogo, lembra de tudo que a gente conversou. Sinta-se bem, sinta-se confortável dentro do jogo e, acima de tudo, divirta-se. É Quando isso eu mesmo. falei isso. A palavra-chave, né? Não, mas O quando pai eu quis te falei isso, o matar. pai quis me matar. Como divirta-se? Divirta-se? O jogo mais importante da temporada e não sei o quê. Aí eu tava olhando pro meu mini atleta. Você quis mandar ele calar a boca. Eu levantei. Vontade ali, né? Eu levantei e falei, pai, ele é uma criança. Divirta-se. E aí eu percebi um sorrisinho abrindo nele de tipo, tá bom. Porque é aquela coisa, eles são crianças. Sim. Se a gente ganhar, se a gente perder, a gente lida com as É isso. frustrações, teoricamente, de uma forma melhor. Com Eles certeza. estão aprendendo a lidar com Com isso. certeza. E acima de tudo, eles têm que se divertir. É isso É aí. isso aí. Que papo bom, né, Mar? Muito, muito bom. Acho que a gente aprendeu que cuidar da mente também é um Sim. treino, né? Então, E com certeza, é isso aí, diversão, né? Respeitar o processo. E para a gente encerrar aqui, Fábio, a gente quer agradecer já de antemão, novamente pela sua presença, por esse bate-papo aqui. A gente sabia que ia ser muito bom, ia ser muito top. Né? Ficaria mais horas aqui. Ficaríamos horas aqui, Também ficaria, né? também Muitos ficaria. pais aí nos acompanhando também, responsáveis, pais de atleta. E para a gente fechar, deixa um recado aí para a galera, né? Principalmente se falando realmente do mundo esportivo, a gente sabe, como nós discutimos aqui, que a psicologia ela não vai atender só a parte esportiva, mas como um todo a vida pessoal. Mas vamos falar do atleta, né? Principalmente esse gancho que a gente pegou aqui, muito no detalhe do comportamento dos pais, né? Entendendo que, pelo que você trouxe também, existe também sim um meio termo. Acho que torcer é legal, incentivar é legal, é bacana. Mas deixa um recado aí para os pais, né? Que no sentido do equilíbrio que a gente tem que ter diante de uma partida, diante de uma competição, entendendo que a criança ela precisa ser criança, se divertir, né? Qual é o tipo de comportamento que a gente deve ter no sentido de não transmitir essa pressão para os nossos filhos, né? Eu acho que às vezes a gente corre muito para dar para as crianças o que a gente gostaria de ter tido quando a gente era criança, mas eu acho que a gente às vezes não consegue prestar tanta atenção o que a gente mais precisava quando a gente era criança. Que às vezes não era uma questão de um dinheiro ou de um brinquedo, de alguma coisa, era o acolhimento, era o carinho, era o cuidado. sim. Então é o incentivar ali justamente, independente de qualquer situação. É a comunicação aberta, onde a criança ela tem o direito de errar, porque ela está descobrindo todo mundo e ela tem total direito de te contar isso. E principalmente porque tem uma questão que isso é uma coisa que eu sempre aprendi com meu pai, quando eu era mais novo. Ele falava, ser amigo dos nossos filhos é fácil, é muito difícil ser pai, porque eu tenho uma responsabilidade gigante. Então eu posso te deixar fazer tudo o que você quer, dar risada, te apoiar, Sim. porque isso é ser amigo. Sim. Só que ser pai é ser um pouco chato, é pegar um pouco no pé, Sim. é cuidar, é se preocupar, é te orientar. E muitas vezes a gente vai brigar ali, porque talvez a visão que eu tenho é uma visão que você não está tendo agora, Sim. mas é a vivência que eu tenho que vai te levar para isso. Então o que eu acho assim,
O futebol é importante, a modalidade esportiva é importante, mas são crianças, são pessoinhas que estão sendo formadas, que estão sendo lapidadas, e isso é muito importante da gente trazer essa comunicação sempre muito aberta, para evitar que tenham segredos, para evitar que tenham canais ali de comunicação falhos ou dificultosos também, e isso sempre traz esse poder ali da gente poder incentivar, cuidar e acolher a melhor pessoa possível, a melhor forma possível ali de um mini atleta também, que vai impactar nele como adulto. É formar adultos bons para o mundo. Não é tentar lutar pelo mundo ser bom. É formar pessoas boas para o mundo. Que aula. Que legal. É isso aí, Fabio. Aulão. É isso, galera. Obrigado aí. Deixa aquele like. Se você não acompanhou os episódios anteriores, volta lá. Assiste os episódios, tá tudo muito bacana. Se inscreve no nosso canal. Julia, obrigado. Obrigada, Mar. Novamente. Obrigada. Fabio, obrigado pela sua presença. Obrigada. Gratidão sempre. Obrigado, gente. Queria agradecê-los também, tá? Vocês que estão aqui comigo, toda a oportunidade que a gente tem de conversar. Obrigado também, viu, pela conversa. Todo o pessoal da Trinca também, que super me acolheu bem desde o começo de todas as comunicações. São assuntos muito importantes que vocês estão Sim, trabalhando aqui, que vocês muito. estão trazendo. Eu sei alguns outros que já vieram, que estão Sim. por vir também. Então, Sim. continuem. É um projeto muito legal. Desejo muito sucesso para vocês, muita sorte também Obrigada. nesse caminho. E fiquem firmes. Obrigada. Porque tem muito assunto legal aí pra ver também. E espero que o pessoal de casa também tenha curtido, aproveitado bastante. E é isso. Obrigado para vocês também pelas visualizações e compartilhem com todo mundo. Para a gente fechar aqui, então, onde que quem está nos acompanhando pode ter acesso a você ou te encontrar? Bom, podem dar uma olhada no Instagram do Fábrica de Atletas, que é @Fábrica de Atletas _Fábio Galli, e o Galli com Galli. Lá vocês podem encontrar algumas dicas, alguns conteúdos muito significativos para vocês, e a gente vai tendo uma troca legal lá também, tá bom? É um prazer ter você conosco. Obrigada, viu? Obrigado, Prazer é meu. gente. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Valeu.